Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando as aulas das disciplinas de nutrição de não ruminantes, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais e formulação de ração. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, técnicos, demais interessados. Bom, o assunto de hoje, então, está dentro da disciplina de análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, ACOPA, tá? É sobre análises instrumentais. Nós vamos falar aí a respeito das análises que a gente considera as principais quando o assunto é nutrição animal, análise de alimento, dentro dos laboratórios de nutrição animal, bromatologia, dentro da fábrica de ração, a gente vai estar falando aí quais são as principais análises. Então, nós vamos destacar a cromatografia, ok? A absorção atômica, o NIRS, ok? Que é muito importante hoje a nível de fábrica de ração, tá? E também a bomba calorimétrica, que é importante a nível de pesquisa. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma aula muito básica sobre esses temas. Só a cromatografia, por exemplo, daria uma ou duas disciplinas dentro de um curso de química, de engenharia química, por exemplo, tá? Então, é um assunto muito complexo, muito longo, mas que aqui nós queremos principalmente apresentar de maneira muito simplificada, ok? A fim de proporcionar àqueles que vão trabalhar dentro desse tema noções básicas, principalmente para direcionar, ok? Quais análises se deve fazer para cada situação, ok? Lembrando também que esse vídeo será dividido em duas partes. Essa aqui, então, é a primeira parte. Nós vamos gravar uma segunda depois, justamente para a aula não ficar longa demais, ok? Então, para começar, vamos aqui compartilhar a nossa tela. Eu sou o professor Luiz Carlos Machado, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, campus Bambuí. Então, vamos começar a falar dessas análises instrumentais. Pessoal, quais são as principais perguntas que nós vamos responder, então? Vejam bem, olha só. O que são e como trabalham os métodos instrumentais? Grande parte das análises que nós falamos até agora dentro dessa disciplina de ACOPA são análises via úmida, são análises que você faz no laboratório reagindo uma substância com outra, através das vidrarias tradicionais, por titulação, tudo isso a gente chama de métodos via úmida, ok? Mas existem os métodos instrumentais que são baseados em alguns instrumentos e alguns equipamentos onde a gente vai conseguir chegar num resultado, ok? Bom, qual é o tipo de substância analisada por cada método instrumental? Lembre-se, nós vamos falar dos princípios desse método, nós vamos apresentar esse método de uma maneira, tentar, apresentar de uma maneira simples, mas o nosso objetivo principal é associar cada substância que a gente precisa analisar no laboratório de nutrição animal, ok? Ao método instrumental. E de maneira elementar, como funciona com a aplicação dos métodos de cromatografia, absorção atômica, NIRS e a bomba calorimétrica. Então, já começando a especificar melhor esses métodos, o que nós vamos falar? Da cromatografia, que trabalha identificando compostos orgânicos de composição definida. O que é essa composição definida? Quando a gente fala em composição definida, nós estamos falando de substâncias onde a gente conhece a molécula, sabe o que é, entendeu? Por exemplo, as vitaminas. Se conhece a molécula orgânica de cada uma das vitaminas. Então, as vitaminas podem ser analisadas por cromatografia, assim como aminoácidos, assim como ácidos graxos, ok? A gente conhece a molécula, então nós vamos conseguir analisar cada um desses constituintes por cromatografia. Normalmente, por cromatografia, a gente analisa compostos de baixíssima concentração, mesmo porque os métodos cromatográficos são muito sensíveis, eles conseguem detectar baixíssimas concentrações. O método de absorção atômica, nós vamos trabalhar a análise de minerais, ok? A absorção atômica surgiu aí no início do século passado, foi muito melhorada.
Hoje nós temos vários equipamentos modernos aí nos laboratórios que analisam ferro, zinco, manganês, vários minerais de importância para a gente, ok? E são métodos extremamente precisos. Muitas vezes, o mesmo mineral que a gente consegue fazer via úmida ou por espectrofotometria, a gente consegue também tranquilamente fazer por absorção atômica. A gente ganha muito tempo também fazendo por absorção atômica e, é claro, precisão. Bom, nós vamos falar desse método de espectrofotometria do infravermelho próximo, o NIRS, ok? Isso aqui é o nome do NIRS, esse nome grande aqui, ok? Que analisa qualquer composto orgânico com alta concentração, tá? Por exemplo, eu quero analisar proteína, eu posso analisar pelo NIRS. Hoje a fábrica de ração, muitas fábricas de rações já têm o NIRS e analisa isso com muita rapidez, ok? Não só o NIRS, mas, por exemplo, o teor de extrato etéreo da ração, o teor de FDA da ração, vários teores diferentes de grupos de substâncias, a gente analisa com o NIRS. Veja que nós não estamos falando de uma substância quimicamente definida. A proteína não tem uma composição quimicamente definida, ok? É um grupo de substâncias nitrogenadas, ok? Bom, e por fim falaremos aqui na bomba calorimétrica para determinar a energia bruta. Desde já pergunto para vocês, qual que é a função da energia bruta? Lá da aula de metabolismo da energia, que a gente gravou para esse mesmo canal, em outra disciplina. A energia bruta vai ser necessária para me determinar as outras, a digestível, a metabolizável, a líquida. Em algum momento na pesquisa, eu vou precisar fazer análise de energia bruta. Bom, os métodos instrumentais, então. Antes de começar a falar da cromatografia, é necessário que a gente fale dos métodos como um todo, ok? Nessa primeira parte do vídeo, a gente vai falar dessa introdução e falar da cromatografia. Na segunda parte, a gente pega a absorção atômica, o NIRS e a bomba calorimétrica. Bom, são equipamentos caros, muito modernos, né? Principalmente aí, os cromatógrafos são bastante modernos, são equipamentos que surgiram aí nas últimas décadas, né? A própria bomba calorimétrica, embora os equipamentos mais simples surgiram aí já no século passado, na primeira metade do século passado, como a absorção atômica, né? Normalmente são equipamentos muito caros também, tá? Nós estamos falando de equipamento que custa 200, 300, 400 mil reais. Agora, com o dólar valorizado, isso pode ter subido bastante, ok? Então, são normalmente equipamentos caros que demandam investimento do grupo de pesquisa, da instituição de ensino e pesquisa, ok? E também da fábrica de ração. Bom, muitos não são destrutivos. Até agora nós falamos de análise destrutiva nessa disciplina. Por exemplo, você vai fazer extrato etéreo, você pesa a amostra e você submete aquela amostra a um processo e você muda a estrutura da amostra. Assim também acontece com a proteína bruta, onde você digere aquela amostra para analisar o nitrogênio. Aqui nós estamos falando, tá, de alguns métodos que não são destrutivos. Por exemplo, você vai fazer análise de proteína pelo NIRS. Você vai pegar uma amostra, vai colocar no NIRS e ele vai analisar sem destruir a amostra. Tá? Isso é muito interessante porque nem gera resíduo. Se você for fazer a proteína bruta no laboratório, você vai gerar muito resíduo. E esse resíduo, de certa forma, vai ter que ser tratado. Hoje em dia, a legislação é muito rigorosa em relação aos resíduos de laboratório, tá? Então, favorece bastante aí a utilização, a manipulação desses resíduos. Bom, são rápidos, são eficientes, com alguns minutos ele já te dá a resposta. O NIRS, por exemplo, te dá uma bateria de resultados em alguns minutos. Então, isso é muito interessante para a gente a nível prático, tá? São de baixa ou alta sensibilidade, e aí varia bastante. Quando você trabalha com cromatografia, absorção atômica, são equipamentos que consideram várias casas decimais, são equipamentos muito sensíveis, ok? Agora, outros equipamentos são menos sensíveis, como o NIRS, tem menos sensibilidade, tá? Uma coisa muito interessante, olha só, normalmente, quando existem esses equipamentos nos laboratórios de pesquisa, nos laboratórios da fábrica de ração, são pouquíssimas pessoas que mexem. Alguns deles são extremamente complexos e necessitam de mão de obra muito especializada. Por exemplo, cromatografia, mesmo que a pessoa
tiver estudado muita cromatografia durante o curso de graduação, por exemplo, em engenharia química, pode ser que a pessoa precise fazer um curso específico de cromatografia para ela poder trabalhar com a técnica da cromatografia, que é altamente complexa e precisa de muita mão de obra especializada, ok? Então, para aqueles que querem trabalhar com essa análise, vale a pena fazer um curso específico de cada uma dessas análises que eu vou falar, ok? Pessoal, então nós vamos começar aí pela cromatografia. Bom, o que seria essa cromatografia? Tá? É uma coisa bastante complexa que a gente vai tentar simplificar. Seria uma técnica que analisa substâncias de composição definida, baseado aí na afinidade que cada substância tem com uma fase móvel, que nós vamos explicar o que é. Elas chegam em diferentes tempos no detector e cada tempo determina aí qual substância é. Nós vamos explicar isso melhor depois, porque é extremamente complexo. Bom, o que eu analiso por ela, então? Substâncias quimicamente definidas, açúcares, aminoácidos, ok? Ácidos graxos, ácido linolênico, ácido araquidônico, ácido palmítico, e aí vários ácidos graxos eu posso analisar por ela. Em estratetério, por exemplo, quando você faz análise de estratetério, você separa a fração lipídica. Você não sabe quais lipídios tem ali, ok? Então, para você saber, você vai ter que aplicar aquilo que você separou, você vai ter que analisar aquele material através de uma análise cromatográfica. Para você saber cada um dos ácidos graxos que estão presentes na sua fração lipídica, ok? Onde eu vou usar isso? Eu vou utilizar principalmente na pesquisa, ok? Alguns laboratórios de pesquisa têm os cromatógrafos, são equipamentos caríssimos e precisam determinar as diferentes frações daquele composto, os diferentes aminoácidos da proteína, os diferentes ácidos graxos da fração lipídica e aí vai, ok? Bom, para a gente entender essa técnica, quando a gente está presente aí na sala de aula, tá? A gente faz esse experimento aqui muito simples de uma coluna cromatográfica. É talvez a forma de cromatografia mais simples que existe. Aqui nós temos um papel, ok? Que no caso é a nossa coluna cromatográfica, que a gente chama também de fase estacionária. Nós temos aqui um solvente orgânico, ok? Dentro desse becker aqui, um solvente que pode ser, por exemplo, o álcool, ok? E nós temos aqui o que a gente quer analisar, que é uma substância, no caso, uma tinta de caneta, de algum tipo de caneta aqui, que a gente vai marcar aqui o papel. O que vai acontecer? Olha só, essa substância, que a gente vai chamar agora de fase móvel, vai subir pela coluna cromatográfica, ou seja, pela fase estacionária, e vai separar as diferentes substâncias que tem nessa tinta de caneta. É claro que essa tinta de caneta é altamente complexa e é composta de N substâncias diferentes. Então, a partir da afinidade que cada uma dessas substâncias tem com o meu solvente e com o papel, com a celulose, isso aqui vai sendo separado, tá vendo? Por isso que eu tenho colorações diferentes aqui. Quanto maior aqui a minha área, maior a concentração dessa substância. Vejam que aqui eu tenho cores diferentes, ok? Então, é claro que é uma análise muito simples. Hoje em dia, praticamente não se faz cromatografia em papel, mas nós vamos aplicar esse princípio nas outras análises que a gente vai falar mais moderna, principalmente o HPLC, que é a cromatografia líquida, e a cromatografia gasosa, ok? Bom, noções importantes. Igual nós comentamos, ela contém duas fases. A fase que a gente chama de estacionária, essa fase é fixa, sendo a própria coluna cromatográfica. Nesse caso que a gente apresentou para vocês, era o papel, era a celulose, ok? E nós temos uma fase móvel que vai atravessar a fase estacionária. No caso que a gente apresentou agora há pouco, seria o solvente, que pode ser, por exemplo, o álcool. Ele vai subir através da coluna cromatográfica e ele vai carrear substâncias com ele.
Como essas substâncias que estão ali na tinta, que estavam na tinta, têm diferentes afinidades pela fase móvel, que está subindo, e diferentes afinidades pela fase estacionária, elas vão subir em tempos diferentes. E essa separação vai ser justamente o princípio da cromatografia. Ok? Bom, então cada substância terá diferentes afinidades pelas fases móvel e estacionária. No caso, quando eu vou analisar pela cromatografia gasosa e líquida, eu vou analisar o tempo de chegada de cada uma dessas substâncias. Qual seria o princípio, então? O princípio disso, conforme eu comentei, é cada substância ter uma afinidade diferente com a fase móvel e com a fase estacionária, chegando assim ao final da coluna cromatográfica em tempos diferentes. É óbvio que nós estamos falando aqui em condições padronizadas, com tal coluna cromatográfica, em tal temperatura, com tal solvente, ou seja, fase móvel, nós vamos ter essas condições, esse tempo, conforme a gente vai mostrar num gráfico daqui a pouco, ok? Bom, mas o que determina cada substância qualitativamente? Ou seja, qual substância é? Qualitativamente, qual substância é? Seria, então, o tempo que cada substância, ou seja, cada analito, leva para atravessar essa coluna cromatográfica. Isso que caracteriza ela qualitativamente. Qual substância é? Nós ainda não falamos o que caracteriza quantitativamente, ou seja, a quantidade dela. Nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Mas qualitativamente é o tempo que ela gasta para atravessar essa coluna. Então aqui, gente, nós temos os cromatógrafos. Só para visualizar melhor, nós temos alguns cromatógrafos, são equipamentos caríssimos, mão de obra altamente especializada. Poucos laboratórios de pesquisa têm esses equipamentos, ok? Muitas vezes a própria fábrica de ração, se precisar fazer análise, ela vai concentrar esses equipamentos em uma das unidades dela, que recebe amostra de outras unidades, ok? Aqui no Brasil, grandes instituições mais renomadas costumam ter cromatógrafo, tá? Laboratórios de nutrição animal em zootecnia, laboratórios de nutrição humana, muita gente trabalha, tem cromatógrafos, ok? Bom, aqui outra forma muito simples, outra forma de cromatografia muito simples, que é a cromatografia em coluna, tá vendo? O que vai ser a minha fase estacionária aqui? Vai ser essas partículas laranjadas que vocês estão vendo. Essa fase fica e ela serve de barreira para o que vai atravessar. A minha fase móvel vai ser essas partículas amarelas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? E o material a ser analisado é justamente essas partículas vermelhas. Então, aqui, ó, só para minha representação, para a gente entender melhor, nós adicionamos aqui a coluna diferentes substâncias, ok? E aqui elas iniciam praticamente ao mesmo tempo e vão sendo separadas. Veja aqui, é claro, de uma maneira mais didática, que há partículas A já chegando ao final da coluna cromatográfica, partículas B na metade e as partículas C ainda estão começando a atravessar a coluna cromatográfica, chegando em diferentes tempos. Esse tempo vai justamente mostrar qual substância é que nós estamos falando, ok? Bom, é mais comum para a gente hoje trabalhar com a cromatografia líquida de alta eficiência, tá? A gente chama isso de HPLC, e também a cromatografia gasosa, que a gente vai mostrar aqui. Considerando um desenho antigo, mas que eu coloquei aqui justamente para ilustração de tudo isso que eu estou falando, nós temos o esquema de como funciona um cromatógrafo. Nós temos aqui uma fase móvel, que nesse caso é um líquido, ok? A fase móvel pode ser um líquido ou um gás, ok? Nós temos a injeção de amostra aqui, a amostra vai ser injetada no aparelho através de uma seringa, ok? É claro que essa amostra previamente vai ter que ser preparada para que esteja na forma líquida e para que você possa injetar isso dentro de um aquecedor que vai levar até a coluna cromatográfica. Essa coluna cromatográfica que vocês estão vendo aqui, ó,
ela vai ter a fase estacionária, ou seja, vai ser uma barreira para que cada substância atravesse a coluna, ok? Lembrando que aqui o que está levando essa substância é justamente a fase móvel que está carregando essa substância. A partir do momento que as diferentes substâncias vão chegando aqui, elas vão ser detectadas, ok? Há um detector que amplifica o sinal e envia para um computador, por exemplo, ok? Bom, a partir do momento, então, que as diferentes substâncias vão chegando a esse detector, o aparelho vai medindo o que está chegando ali, naquele tempo, naquelas condições, e vai percebendo qual substância é. E é claro que nós estamos falando aqui, tá, de condições padronizadas. Quais condições? Exemplo, se eu utilizo coluna de resina de troca catiônica forte, 10 micrômetros a 65 graus, ok? A fase móvel é um gradiente com tampão de citrato a meio mol por litro a cada minuto, são as condições padronizadas. Nessas condições, eu terei cada um desses aminoácidos aqui chegando nesses tempos que vocês estão vendo em minutos. Então, o primeiro aminoácido que chegou aqui, ó, tá vendo? O primeiro aminoácido é a lisina. Então, aqui eu estou analisando lisina, eu sei que o gráfico, né, é de aminoácido e que chegou a lisina nesse tempo. Depois, continua histidina, amônia, arginina e aí vai, ok? Só lembrando que a amônia não é um aminoácido, é uma substância nitrogenada que vai ser analisada também. Bom, então, conforme nós comentamos, o tempo de chegada de cada substância aqui, ó, vai determinar a sua análise qualitativa, que ela está presente, ok? E a pergunta agora passa a ser, então, como será analisado quantitativamente a quantidade de cada substância? Aí vai depender da área de cada pico, ou seja, a área que cada pico faz em cima do gráfico. Bom, falando um pouquinho sobre cromatografia gasosa, é um método muito preciso, tá? Nós estamos falando aqui de várias casas decimais, tá? Nós estamos falando de substâncias que podem ser analisadas em pequeníssimas concentrações, tá? Essa análise necessita de uma reação de derivatização. O que é essa reação de derivatização? É uma preparação. A cromatografia gasosa analisa tudo quanto é substância que tem uma composição definida. Porém, você vai precisar preparar essa substância para injetar no aparelho. Essa reação de derivatização eu vou obter, está respondendo essa pergunta aqui, eu vou obter a partir da literatura específica para análise daquela substância. Exemplo, eu sou laboratorista de um laboratório de pesquisa e quero fazer análise de uma determinada substância. Eu vou buscar na literatura, principalmente em livros de cromatografia, ok? Qual que é a reação de derivatização de tal substância, ok? E aí vou fazer isso aí e vou depois analisar. Bom, é claro também que a gente vai trabalhar com condições padronizadas, do gás pode variar, a temperatura, o tipo de coluna que você está utilizando, existem vários tipos de coluna que pode ser utilizado, dentre outras condições, ok? Então, aqui eu tenho a figura de um cromatógrafo a gás, somente para entender o que nós estamos falando. Ele tem um gás. Na verdade, aqui, a fase móvel agora passa a ser um gás. Antes, a fase móvel era um líquido no HPLC, agora é um gás, que vai atravessar também uma coluna cromatográfica, que vocês estão vendo aqui, e chegar no detector. Para explicar melhor, aqui nós temos a figura, né, o esquema, onde um gás carreador, ok, vai ser misturado aqui a amostra no ponto aqui de injeção, você vai injetar essa amostra aqui através de uma seringa, o gás vai levar essa amostra e vai atravessar aqui a coluna cromatográfica, chegando ao detector em tempos diferentes. Esse detector vai gerar depois, né, o aparelho vai gerar depois um gráfico para leitura, ok? Bom, e aqui nós temos outro gráfico aqui referente à análise cromatográfica.
de um cromatógrafo a gás. Aqui o ponto de ingestão, quanto maior a distância aqui, ó, mais tempo gastou, ok? Essa primeira substância, esse primeiro pico aqui, gastou mais tempo que o segundo que o terceiro, ok? E aqui nós temos a concentração, ou seja, a análise quantitativa de cada substância vai ser dada pela área de cada pico. Pessoal, então essa aqui foi a primeira parte da aula de métodos instrumentais. A gente fez uma introdução aos métodos instrumentais e falamos da cromatografia. Na segunda parte, a gente vai continuar falando de absorção atômica, de NIRS e também sobre a bomba calorimétrica, ok? Aguardo vocês lá.